Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui na vinícola Terras Frias, em Nova Friburgo, visitando aqui a vinícola, uma vinícola incrível. Eu fiquei impressionado com a organização da vinícola, né? E a sustentabilidade que eles estão, uma pegada boa deles, né? Telhado tudo com fotocélula, né? Coleta de água de chuva para jardim. Microgotejamento no pé, a gente... Os pés as parreiras, tudo com gotejamento, tá muito bacana. E a gente assistiu aqui uma aula sobre vinho, sobre harmonização de vinhos e queijos, e eu estou aqui com o proprietário da vinícola. O André, ele conseguiu fazer o que todo mundo faz, o queijos e vinhos, só que ele produz queijo e produz vinho. Então, conseguiu conciliar as duas coisas. E nós estamos aqui hoje nessa vinícola e eu queria conversar com o André. André, muito obrigado aí por você estar dando esse tempo. Eu que agradeço a oportunidade de Eu achei falar. barato isso daqui também, né? Quer dizer, nós temos um posto de abastecimento de vinho tinto e vinho branco. A gente já fez aqui um abastecimento de vinho branco para harmonizar com os queijinhos mais fracos, né? Tem que levantar o tinto aqui, ó. E aqui eu vinho tinto para pegar umas carnes mais fortes, né? Uma feijoada. Isso aí. E tudo mais. Bom, André, é o seguinte, queijos e vinhos. Você se dedica mais aos vinhos ou aos queijos ou está dividido? Cara, efetivamente é o seguinte, eu sou queijeiro, então a minha vida sempre foi ligada ao mundo do queijo e eu tive uma oportunidade de entrar dentro do mundo do vinho através da Associação Brasileira de Sommelier lá no Rio. Fui convidado para poder dar aulas lá de harmonização de queijo e vinho. E aí, me apaixonei pelo vinho, falei, eu vou tentar. Então são dois produtos que eu adoro, mas tecnicamente eu sou ligado à área do queijo. Conheço o processo do vinho, mas eu sou muito de usar o agro para ser pop, tem que ser tech. Sim. Né? Então a gente separa as pessoas. O meu genro é o agrônomo. A minha filha fez engenharia de produção, especialização em segurança de alimentos voltado para vinificação. Eu tenho uma consultoria onológica para dar o toque do vinho, né? O toque o pulo do gato, né? A gente faz isso e o queijo, equilibrar esses dois alimentos é a forma que a gente encontrou de apresentar a nossa vinícola. Uhum. A gente aproveitou esse viés que a gente já tinha da possibilidade de ter a queijaria aqui. Eu, inclusive, fiz sobre as placas solares da vinícola. A vinícola nunca teve energia, sempre foi produzida dentro do sítio. A primeira coisa do investimento nosso foi fazer as placas solares. Falei, vou fazer a primeira vinícola nascendo solar. Hoje existem as conversões para solar. Então ela nasceu e a queijaria também Sim, as duas câmaras frias Tanto é que o depósito do lado da câmara, o telhado é somente para ter placa fotovoltaica. E é uma coisa porque a gente, tem uma questão de custo, é um investimento que vale a pena, e tem uma questão conceitual, né? A gente está fazendo isso para o nosso filho, neto, e para que isso dure esse tempo, as gerações futuras, a gente tem que fazer a nossa parte. Uma vinícola, ela tem que ter várias gerações, né? Com certeza. Porque você tem muito tempo para produzir. Existe aquela máxima de que vinícola é fácil, difícil são os primeiros 100 anos. Então a gente sabe que não é uma brincadeira. São várias gerações. A gente tem que ter envolvimento, né, da família, porque como é uma vinícola familiar, as filhas, genro, meu netinho que está nascendo, ele tem que começar a gostar disso para poder ter continuidade, senão normalmente o negócio não termina. E a gente aproveitou e fez um lugar, o sítio que a gente mora, a gente cuida bem do jardim, então falou, é legal, bonito, vamos trazer as pessoas para conhecerem aqui dentro. E tem sido uma grata surpresa, a gente já recebeu mais de 5 mil visitantes, sempre em grupos assim pequenos, pré-agendados. Você acha que esse turismo rural, esse turismo ecológico, ele ajuda o negócio, ele faz parte do negócio? Hoje eu diria para o Eno, ele é o negócio. Você tem uma dificuldade muito grande hoje de concorrer nas escalas que a gente está produzindo com vinícolas grandes da América Latina, da Europa, né? Mas a gente tem aqui Chile, Argentina, o próprio sul do Brasil. E a gente trabalha numa técnica de dupla poda, que você não tem uma produção muito grande. Então você tem que agregar valor.
Então, quando você consegue agregar, fazendo a geleia que você usa na degustação, Fazendo o pão, pão que a gente usa na degustação, já tem o queijo. você consegue agregar, consegue ter uma venda in loco que é interessante, né? Você tem o próprio valor da experiência que traz recurso para dentro do negócio girar. E eu diria hoje que eu acho improvável que uma vinícola de pequeno e médio porte sobreviva sem o eno, sem o turismo. Sem o turismo. O turismo é a saída. E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, eu sou de uma geração que a gente achava que queijo e vinho bom era o importado. O queijo brasileiro era ruim, o vinho brasileiro era vagabundo. Porque a gente estava acostumado com vinho, realmente não tínhamos vinhos bons. Hoje eu vejo, nós tivemos ali em Alagoas, em Minas Gerais, um queijo brasileiro que ganhou prêmio na França. Sim. Nós temos queijos hoje, Serra da Canastra, temos queijos em várias regiões do Brasil, que os queijos são de qualidades que não deixam a desejar para qualquer queijo. E tem o lance da experiência, né? Quando você vai, por exemplo, na Canastra, Canastra é uma região lindíssima. Sim. Então você tem que ir lá visitar. E lá você fica encantado com a hospitalidade mineira, Sim. com o cafezinho mineiro que ele serve para você, com a cachaçinha que ele vende junto com o queijo. E lá ainda tem a nascente do Rio São Francisco, então tem uma história para contar. O que tornou o vinho e o queijo brasileiro de qualidade? Foi a vivência, a experiência? Cara, ou existe uma coisa chamada globalização, que não tem jeito. O aumento do consumo também. Seu aumento do consumo, que você tem qualidade. 2, você tem uma coisa do acesso à informação, da capacidade de formação, né, de você conhecer, visitar outros países. A pessoa vê que o queijo, na essência, é um alimento muito básico. É leite fermentado dessorado. E o vinho é a uva fermentada. A uva fermentada com qualidade, Sim. respeitando... Então você consegue produzir características de unicidade, que são as chamadas indicações geográficas, que tem hoje já para o vinho do Sul, que tem para o queijo da Canastra. E o Rio de Janeiro está começando com essa pegada. O Rio de Janeiro está né? pegando. Aqui a região... Nós temos uma coisa que um valor muito grande da nossa vinícola, eu já fiz isso técnico, uma avaliação de pessoas da área, que é a amplitude térmica. A gente tem um inverno que você tem temperaturas de 1,5 grau e no mesmo dia, à noite, no mesmo dia, você vai a 25, 26. Essa amplitude térmica para a qualidade da uva é bom? Da uva é espetacular. Então você consegue criar uma complexidade na maturação que só vai dar vinho bom, não tem como. Então a gente está muito feliz com o que a gente conseguiu. Não é simples, não é rápido, requer engajamento, requer vontade de fazer, requer trabalhar no feriado. Mas você tem que fazer o que gosta, porque aí não é trabalho. Né? Eu estava aqui hoje tomando vinho com os amigos que vieram me visitar. Se você fizer isso, você vai conseguir ter prazer no negócio. Em qualquer negócio, se você não tem amor àquilo que você faz... o negócio já não tem aquela pegada. Já né? não tem essa. Pô, então, vou ter que receber gente hoje, caramba. E você acha que essa coisa da harmonização aí, que você está trabalhando com as duas... porque o queijos e vinhos é uma tradição, né? É glamuroso essa harmonização. É glamuroso. Então Existem técnicas. Na realidade, eu não gosto de engessar. Você assistiu ali a nossa degustação, efetivamente a gente tenta usar o linguajar que a pessoa consiga aplicar no dia a dia. Sim. E que funcione. Efetivamente a gente dá algumas dicas para a pessoa aproveitar melhor uma degustação de queijo com vinho. Não é uma coisa super tecnificada, se fizer isso tá errado, não pode. Olha, faz assim que é melhor. Faz assim que você vai perceber que a persistência na boca, o equilíbrio, vai permitir você beijar sua companheira e ela vai gostar. Isso é verdade. É interessante. São coisas desse tipo que a gente tenta trazer pro dia a dia da pessoa, que é o que faz criar o hábito saudável e glamuroso ao mesmo tempo. Você tem aqui um mini terroir, né? Isso aqui a gente percebeu, tem a ver com enoturismo, eu não plantaria aqui, que a gente tinha que fazer um jardim de vinho aqui, né? Um wine garden. Sim. Então a gente está construindo ali, aqueles 3 chalezinhos ali, começamos, tem 15 dias. Pro Dia das Mães já vai estar funcionando uma experiência de piquenique, junto com as oliveiras, isso é outra coisa que eu vi, as oliveiras. Aí o cara vai poder ali embaixo, o visitante ver ali a câmarazinha de maturação de queijo. De repente no dia a gente vai fazer um queijo na hora, uma burrata para ele levar. A ideia é criar uma experiência que ele vem aqui
e tenha esse diferencial do queijo com vinho. Acho que isso é uma coisa que agrega aqui dentro do nosso negócio. Isso é uma coisa que hoje em dia é o marketing experiência, né? Você acaba se ligando a uma marca, a um produto, pela experiência que você teve lá com aquilo, né? Aquele produto. Então você passa a olhar aquilo de uma outra forma. Então vale para tudo, né? E eu acho que uma coisa que o Rio de Janeiro não é um estado industrial, não é. E não é um estado agrícola também. Também não é. Ele não é um tem estado essa mais de serviços, né? Agora, existem alguns nichos de mercado dentro do Rio de Janeiro. Por exemplo, você tem uma área de café, o Vale do Café. Você tem essa parte, por exemplo, aqui da região serrana, que você tem o Vale dos Vinhedos, que você tem plantação. O pessoal com café, com cachaça. Com cachaça. Tá, então, com cerveja artesanal. Eu acho que isso daqui é uma coisa que a gente pode não só impulsionar o agro no Rio, como impulsionar o turismo do Rio. O turismo interno. Exatamente. Na realidade, o nosso grande emissor hoje é a cidade do Rio de Janeiro. A gente tem levantamentos aí dos nossos visitantes. A gente já recebeu mais de 5 mil pessoas, como eu falei, e quase 80% são do Rio de Janeiro. E são turistas. Ele não é um bate e volta. Ele vem, ele dorme na cidade, ele almoça na cidade, ele gera uma renda no entorno que é muito bacana. Sim. Dentro da hotelaria, restaurante, uma série de coisas, lojas, comprar roupa, loja de lingerie. Eu vou em Friburgo, tem lingerie, mas tem uma vinícola lá. Essa experiência, passar um final de semana agradável. Sim. Essa experiência que a gente quer vender. Uma coisa para a gente fechar aqui, você falou dois insumos que você usa que são importados, garrafa e rolha. Garrafa e rolha. Isso daí, a rolha vem de Portugal e as garrafas você está comprando no Chile. Do Chile. Então, gente, é uma oportunidade de negócio para quem quer empreender, produzir rolha e produzir garrafa. O sobreiro é uma planta que em Portugal ela produz quase que a cada 3, 4 anos. Mas hoje você pode fazer alternativas de outras sintéticas, screw cap. A gente está com a ideia do screw cap para o vinho branco e para o rosé já implementar assim que possível, da gente ter um grupo de pessoas que consiga comprar a máquina correta, porque não pode brincar, não pode entrar oxigênio. Sim. Então hoje a gente usa rolha 100% cortiça portuguesa, porque a gente quer assegurar garantia a qualidade. De qualidade. E a gente, ao tempo, é igual a garrafa. Hoje, por exemplo, a gente faz eventos. Eu fiz eventos outro dia na Ípica, no Rio de Janeiro, para 300 pessoas, em que eu melhorei o preço, porque eu falei, eu quero pegar a garrafa de volta. Porque a garrafa, eu tenho um lavador de garrafa profissional e tenho um enxaguador. Eu recupero. Então eu já fiz um rótulo que ele sai, ele é de BOPP metalizado, ele sai inteiro. E eu consigo aproveitar a garrafa. Isso é importante hoje. Sim, e não, além de você economizar, você ainda salva a natureza, né? Porque vão jogar a garrafa fora, né? Você recicla, não é simples, recicla. Mas se eu puder aproveitá-la como primeiro uso, usando técnica de limpeza adequada, é perfeito. Você acha que hoje, por exemplo, uma oportunidade de negócio é você produzir garrafas de qualidade para envasamento de vinho, de cachaça? A minha ideia, por exemplo, para eventos, igual a gente faz em queijos e vinhos externos, de eu criar uma barrica para evento que eu não use garrafa. Eu tiro direto do tanque e uso, porque eu diminuo o consumo também de garrafa, até porque fazer uma fábrica de garrafa não é tão simples. Hoje é meio oligopólio no Brasil e é caro essa história. Então você tem que vislumbrar alguma coisa. A gente está fazendo a nossa parte, a gente reutiliza as garrafas da degustação que a gente usou. Nós fizemos visita ontem de manhã à tarde, hoje de manhã à tarde, só aqui foram 24 garrafas de vinho. Essas garrafas serão todas reutilizadas, com segurança, limpeza, porque você tem que minimizar essa geração de... Baixar o custo. Baixar o custo, não tem como. Não. É uma coisa que tem que estar na cabeça de todo. O mundo tem que ficar melhor para os que virão. André, está escurecendo. Obrigado pelo tempo. Um prazer. Muito obrigado pela presença com a gente. E a gente se vê no próximo bloco. E fica o convite aqui, nós vamos deixar aqui os créditos da vinícola. Prazer. Fica o convite para vocês virem visitar aqui, que vale a pena. É um passeio interessante e extremamente rico em informação. E a gente sai daqui com um certo orgulho já estamos num nível, num patamar de qualidade que eu acho que dá para empatar aí com alguns países que se consideram países produtores de vinho e de queijo. Muito obrigado. Aguardo vocês. Quem quiser vir, venha.
vinho e queijo. Obrigado. Valeu, obrigado.